Hoje estamos iniciando o nosso último episódio, estamos fechando com chave de ouro com a entrevista com o arquiteto urbanista Fábio Roba. Teremos a paisagista Thalita Barros e Ana Paula Fonteboa participando dessa conversa. Vamos lá? Vamos falar um pouco sobre o Fábio. Tá? O Fábio é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Mackenzie, é especialista em Arquitetura Paisagística pela IFLA e o FUPAM, e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. Desde 1995, ele atua como arquiteto e arquiteto paisagista. E é sócio-diretor da RGM Arquitetos Associados e o professor do Centro Universitário SENAC no curso de bacharelado em Arquitetura e Urbanismo. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em projetos e de espaços livres urbanos e atua principalmente em espaços livres públicos, infraestrutura verde e paisagismo e projeto arquitetônico e paisagístico. E é coautor do livro Praças Brasileiras. Bem-vindo, Fábio. Bom, em primeiro lugar, colegas, né, queridas alunas, ex-alunas, a gente se conheceu talvez num curso muito interessante do qual eu era coordenador, e hoje eu sou só professor por uma série de questões, e eu agradeço demais a equipe, a Verde Conecta, né, pela oportunidade de dividir com vocês a minha experiência e o meu... Experiência não, as minhas camadas de paisagem, né, as minhas camadas de paisagismo. Bom, como a Paula já falou, eu sou formado em arquitetura pelo Mackenzie. Os cursos de arquitetura têm algumas disciplinas de arquitetura paisagística, né, e de paisagismo. E eu me interessei por isso na faculdade. Surpreendentemente, foi uma das disciplinas que eu fui reprovado na faculdade. Talvez isso tenha me deixado afim. Eu sempre gostava muito, é que eu não topava muito, enfim, quem estava ali naquele momento, né? E depois fiquei muito interessado, no final do curso me interessei, sempre entendendo o paisagismo, a arquitetura paisagística como projeto, como a ideia de pré-concepção, a ideia de planejamento, a ideia de pensar no espaço, né? Isso é uma característica muito minha, entender que o espaço livre é um espaço que deve ser projetado, qualificado, né? Então, saindo da faculdade, eu recebi um convite de um amigo, o Silvio Soares Macedo, que era professor da FAU, ele ainda né? Professor da FAUSP, que estava montando um grupo de pesquisa sobre espaço livre público, né? A gente sempre vai usar essas palavras, espaço livre público, como sendo, ou melhor, espaço livre, né? Como sendo o nosso objeto de trabalho. A gente logo mais vai aprofundar essa questão. E ele estava fazendo uma pesquisa sobre espaços livres públicos no Brasil inteiro. Porque ele gostava da ideia de lembrar a nós brasileiros que o paisagismo no Brasil, a arquitetura paisagística no Brasil, era uma série de projetos além da maravilhosa obra de Roberto Burle Marx, né? Então, esse projeto tinha como objeto de pesquisa parques, praças, espaços públicos pelo Brasil inteiro, né? E eu passei 4 anos coordenando esse projeto, como recém-formado, depois como mestrando, e me encantei, de certa maneira, com a ideia do espaço livre, com a ideia da praça, do parque, esse espaço muito brasileiro que a gente usa muito o tempo todo em questões, devido às nossas questões climáticas, as nossas questões culturais. E me encantei com isso. E aí, naturalmente, isso me encaminhou para o pensamento de projeto paisagístico e projeto de paisagismo, né? Depois, nesse grupo de pesquisa chamado Quadro do Paisagismo no Brasil, que tem os livros que alguns de vocês talvez já conhecem, são os livros do Quapá, daí vem o nome, né? Quadro do Paisagismo. Nesse grupo de pesquisa eu tive a oportunidade de formatar um pouco o meu pensamento, que era, digamos, o caldo ali do mestrado, e eu transformei isso na publicação, que hoje é o livro Praças Brasileiras, né? Que alguns conhecem. Então, a minha entrada, a minha formação é muito baseada nessa ideia do espaço livre, por conhecimento, por encantamento com esse espaço, né? Depois, ao final desse processo, eu
me encaminhei direto para o doutorado, que era basicamente o mesmo tema, a ideia do espaço livre. E em 2004, 2005, próximo da conclusão do meu doutorado, eu fiz um curso que foi oferecido aqui no Brasil pela IFLA, International Federation of Landscape Architecture, um curso de formação e capacitação de professores para arquitetura paisagística. Esse curso foi sensacional, porque trouxe gente de fora. Quem organizou isso foi a equipe do professor Paulo Pellegrino e da equipe da FAO, Catarina, Silvio, Vladimir, junto com a IFLA e a FUPAM, que era a organizadora, né? Então esse curso foi um divisor de águas na minha vida. Foi lá que eu conheci a primeira vez infraestrutura verde, que eu me encantei com alguns assuntos que me parecem muito contemporâneos, né? E a partir daí fui me capacitando com cursos diversos e dando aula, né? A minha formação como arquiteto paisagista é a formação típica dos brasileiros, né? Você pega uma graduação, seja ela qual for, e vai acumulando conhecimento. Porque nós não temos um curso de graduação específico na área. É uma coisa a se pensar, eu não sei, não é da minha alçada avaliar se cabe ou não um curso desse tipo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque tem muito espaço para trabalhar. Então, basicamente, a minha formação é uma formação de acumular de conhecimento, né? Não é uma formação digamos, castiça, né? Arquiteto, paisagista. Hoje ainda trabalho bastante com arquitetura, porque o que me encanta mesmo é a capacidade que a gente tem de projetar e dar qualidade para o espaço, seja ele construído, seja ele livre de edificação, seja ele edificado, né? Para o termo bem correto, seja o espaço edificado ou o espaço livre de edificação, que compõe esse mosaico de espaços que é a cidade. Tá? Então, a minha formação, eu gosto de brincar, vocês sabem, eu falava isso em aula, nós somos espaciólogos, certo? Estudiosos do espaço. Então, é isso que me encanta, basicamente é isso que me encanta, e a gente está eternamente em formação, né? Cada trabalho que a gente faz, cada coisa que a gente entrega vai agregando essas camadas, que é a experiência. Se a gente não tem uma formação do ponto de vista de organização plena, castiça, estruturada, a gente tem uma formação de acumular de conhecimento, como muitos dos nossos paisagistas e arquitetos paisagistas que a gente tem no Brasil, né? Que nos torna quem somos, né, Fábio? Quer dizer, esse acúmulo de experiências, de vivência e aprendizado, né, que nos torna quem somos hoje, né? Em todos os isso é muito bom, né? Porque a gente termina tendo uma diversidade, é muito rico isso. Pode não ser, do ponto de vista de organização, a melhor ideia, mas é muito rico, porque a gente tem... e eu gosto muito de entender paisagismo e arquitetura paisagística como disciplinas que precisam de transdisciplinaridade, certo? A gente tem que beber de várias disciplinas de um modo igual, horizontal, por isso transdisciplinaridade me parece muito importante, tá? Porque a gente vai lidar com temas muito amplos, né? O nosso objeto de trabalho é desde o jardim da minha casa até o mosaico territorial de um município inteiro ou um estado inteiro. Então, são escalas muito grandes e a gente não pode achar que resolve tudo com o toque de Midas, né? Ao contrário, a gente tem que resolver com conhecimento e com colegas de várias disciplinas. Eu não posso, arquiteto, achar que eu vou resolver tudo, né? Então, eu vou ter que ter um conjunto. Essa já é a essência da minha fala, né? A minha fala tem muito a ver com isso. A gente tem sempre estar se cercando de profissionais de várias áreas, porque a gente não tem o domínio sobre tudo, seja qual for a sua formação, né? Essa formação plural me fez ser muito aberto para entender outros profissionais, e isso para mim é meio fundamental, assim. Agora, Fábio, aproveitando, você falou que fez o livro Praças Brasileiras, né? Como é que foi a sua experiência nesse campo de pesquisa, né? Porque você estudou praças do Brasil inteiro. Como é que foi essa sua experiência nesse sentido? Desses espaços públicos, da importância? Olha, foi sensacional, porque eu tive a oportunidade de conhecer
mais de 500 praças. Eu fui a elas, tá? Então, foi um fervilhar de conhecimento na minha cabeça tão incrível que fez com que eu entrasse quase numa loucura de querer falar sobre tudo. Então, eu vivi um tempo da minha vida que eu só falava de praça, né? Sabia todos de cor, o projeto, o autor. Então, foi muito rico. E o fruto disso é o livro, né? O livro é esse encantamento que eu tive por conhecer. A gente fazia um processo sensacional no Coapá, né? A gente ia para a cidade, ia lá conversar com alguém do Departamento de Parques e Jardins, tá? E conversava com essa pessoa e falava assim, escuta, amigo, quais são as praças legais aqui de Belém? Aí ele falava essa. A gente pegava o projeto, ia uma dupla de pessoas, fazer um levantamento na praça, ver como é que estava o desenho e tirar umas fotos. Então, foi muito rico. É como se eu passasse dias viajando em praças, né? O que a gente faz, às vezes, de turismo, era trabalho. Então, foi incrível. E o resultado disso é o livro Praças Brasileiras. E o meu doutorado evoluiu a partir disso, tentando entender a dificuldade que é a produção do espaço livre no Brasil, a produção do espaço livre público, tá? Que passa por eu já até comentei com vocês em outros tempos, por um mar de siglas, né? Cada cidade que eu ia tinha um departamento, quem cuidava de implantação era uma pessoa, era um departamento, quem cuidava de manutenção era outro. Então, no meio desse caldo de muitas siglas e órgãos, tem os heróis, né? Os produtores, que são essas pessoas que estão lá desenhando o espaço livre e que fazem projetos incríveis, né? Da mesma forma que tem alguns projetos que são de grife, né? Que são contratados escritórios de primeira linha, super renomados, tem um sem número de projetos prêt-à-porter, né? Projeto do dia a dia que está fazendo lá. Então, a minha grande questão é sempre tentar estruturar melhor e eu acho que essas conversas são boas para a gente estruturar melhor as entidades públicas de geração, de criação de espaço livre, para que essa pessoa tenha conhecimento, tenha base para fazer bons projetos, boa manutenção e deixar o espaço livre inteiro. É uma coisa que a gente precisa muito no Brasil, é fortalecer quem produz o espaço livre. Né? Por isso que eu acho importante essas conversas, acho importante os cursos, para as pessoas terem conhecimento e poderem aplicar isso no seu dia a dia. Assim, o livro Praças Brasileiras, ele é um contínuo, sabe? A publicação dele virou o doutorado e esse meu pensamento da importância do espaço livre público. E não deixar que esses espaços se percam, né? Na sua função original, né? Que é basicamente o que acontece, né? Né? Inclusive, Fábio, a viagem que nós fizemos para o Rio de Janeiro em 2016, aquela viagem foi sensacional porque nós visitamos muitas praças embaixo de chuva torrencial, né? Nossa! No sábado foi muito gostoso porque a gente aprendeu bastante também. E eu queria aproveitar e perguntar para você qual é a importância dos espaços verdes nos centros urbanos? Praças, parques. Eu vou devolver para você uma pergunta que eu acho que todo mundo que escutar esse nosso bate-papo vai ter que pensar. Qual é a importância que você acha que tem o espaço verde e o espaço livre? Não necessariamente ele tem que ser verde, mas ele pode ser livre. Agora, ou seja, o espaço livre que pode ser verde, é tudo aquilo que nos foi privado na pandemia. Sim. Então, é mais do que evidente a importância dele, certo? Então, nós estamos todos passando por uma loucura na vida, porque nós fomos privados do espaço livre na cidade, que por vezes é verde, por vezes ele é só coberto de vegetação, por vezes ele não tem muita vegetação, mas é o espaço que não é privado, é o espaço que não é dentro, que não é edificado. Então, agora, aquilo que já era importante ficou mais ainda grifado, certo? Porque nós estamos assim loucos para sair,
e a gente vê coisas do gênero, as pessoas sabem a gravidade da situação no Brasil e não aguentam. E saem, é um represamento. A gente está vendo agora, depois de quase 100 dias, quase 110 dias de confinamento, que nós somos represados. A hora que isso puder, é um estouro de barragem, né? Então, a importância está aí. Mais ainda, quando a gente consegue agregar ao espaço livre de edificação, que é esse espaço que nos foi privado nesse momento, que nós fomos privados dele, que nos foi retirado, né? Quando eu consigo agregar a ele qualidade de espaço vegetado, certo? Com cobertura vegetal, que vai ajudar a diminuição de ilha de calor, com criação de áreas permeáveis mais rugosas, que vai ajudar diminuição de velocidade de escoamento de água, vai minimizar a enchente, permitir infiltração onde houver capacidade do solo para tanto. Então, é tão evidente a importância que eu até acho engraçado quando alguém não vê a importância, né? Sim. Talvez eu esteja falando o óbvio para vocês, né? Mas não é óbvio para algumas pessoas, mas deveria ser. Porque agora a gente vê exatamente a falta que o espaço livre nos faz. Aqui no interior, desculpa, Ana, mas aqui no interior, principalmente, eu acho, né? Em São Paulo, a maioria das pessoas moram em apartamento. Aqui, onde eu moro, a maioria das pessoas moram em casas, então elas não se preocupam muito com esse espaço, né? Infelizmente. Eu vou dar um exemplo, Thalita. Eu moro em casa, vocês estão vendo, eu moro numa casa térrea. E eu tenho bastante jardim, é muito confortável a minha quarentena. Mas eu só vejo muro, tá? O meu menino de 5 anos, outro dia falou assim para mim: papai, eu estou com saudade da cidade. Certo? Ele me ouve falar, né? Cidade, arquiteto, Sim, etc. sim. Mas o que a gente fez? A gente pegou o carro num domingo e passeou 1 hora para ver horizonte. Certo? Amplitude, né? Sabe, exatamente, bacia visual, porque a gente só vê muro. A pessoa que mora em apartamento, que não tem o chão para correr, tem horizonte, mas eu não tenho. Eu tenho chão para correr porque eu tenho um jardim, mas eu não tenho horizonte. Então, essas coisas, elas vão grifando a importância, sabe? Quando começa a ficar... É óbvio, acho que é tão óbvio que é por isso que a gente não dá importância, né? Não, e é interessante que você falou a palavra loucura várias vezes, né? Como é que a falta, a privação desses espaços na vida das pessoas interfere na saúde mental, inclusive, né? Das pessoas, Mais né? para frente, gostaria até, no momento oportuno, de fazer um pensamento sobre como vai ser o mundo pós essa coisa. Pós esse momento que eu acho que ninguém pode cravar nada, eu acho leviano cravar, mas a gente pode dividir pensamentos, né? Dividir pensamentos. Então, a importância do espaço livre e do espaço verde na cidade, bom, ela é historicamente, né, aquela ideia da metáfora e a metonímia da natureza na cidade. Então, cada vez mais a gente tem que entender que nós somos urbanos, seremos urbanos e que não dá mais para separar, né, cidade e natureza. Tem que estar tudo junto num ecossistema urbano que tenha o menor impacto possível no ecossistema natural, onde for, e na vida das pessoas. A gente tem que ter tem que entender que temos que estar juntos. Cidade e natureza não são inimigos. Né? Integrados, né, Fábio? Então, exatamente. Então, Fábio, aproveitando esse momento em que as pessoas observaram mais as suas casas, seus quintais, suas varandas, mas que a gente percebe, como você falou, que vai haver uma expansão maior para os espaços livres, os espaços verdes, os espaços livres urbanos, né? Eu vou engatar aqui numa pergunta para você. Como você vê as parcerias público-privadas nos espaços públicos das grandes cidades? Olha, esse é um tema controverso, né? Porque a tese, né, da parceria público-privada é muito boa, porque você está pondo verba da iniciativa privada, né, com o gerenciamento do poder público. Mas aí é que está o caso, né? Tem que ter uma estrutura forte, fortalecida, técnica, para entender, separar ali o joio do trigo da proposta de privatização, né?
no sentido não privatização, né, de uso privado. Então, é muito importante que haja um controle. Então, em várias escalas, você vai ter a pequena praça que tem lá uma propaganda de uma empresa que cuida da manutenção, que desonera o poder público, mas, obviamente, o poder público precisa saber o que está sendo feito e ver se está sendo feito da maneira que deve ser feita. Né? Ou como eu posso ter um parque sendo gerenciado por uma empresa privada com o uso do recurso de maneira mais otimizada, que seria, em tese, muito bom, mas é isso, a gente precisa ter o controle do poder público. Então, o gerenciamento sobre a gestão é o caso, certo? A gente sabe que os nossos poderes públicos têm dificuldades de burocracia, de verba, de tamanho de verba, de equipe, né? Então, com empresas privadas onde há uma utilização mais otimizada do recurso, isso pode ser valoroso para o espaço, sendo que não se pode esquecer nunca o objetivo. O objetivo não é a empresa fazer marketing, o objetivo não é a empresa ganhar dinheiro, o objetivo é o espaço livre, público, estar bem mantido e bem qualificado. O comprometimento, esse é o objetivo. Né? Acho que é o comprometimento das duas áreas, né? Acho que vai sempre, se houver um contrato bem elaborado, uma conversa muito bem feita, então vai haver esse comprometimento e as duas partes vão se cobrar e se complementar também, né? Com certeza. Nunca esquecendo o objetivo, que é manter o espaço digno, né? Espaço livre digno, e, obviamente, tomar um super cuidado para a gente não ter um uso de apropriação privada do espaço livre, né? Que essa é a grande questão, né? Essa é a grande polêmica, porque é fácil cair neste lugar, é fácil cair nesse, o cara faz o que quer, cria mecanismos de exclusão, né? Cria mecanismos de deixar os lugares com entradas mais caras, ou lanchonetes mais caras, ou coisas mais sofisticadas, que é um processo de exclusão. A gente tem que lembrar sempre: o espaço livre é público, tá? Ou se ele não, ele é uma terra pública usada para o público. Se tiver esse objetivo e essa clareza e, de certa maneira, esse acordo, eu acho que não há problema nenhum nesse tipo de parceria. É que é sempre complexo do ponto de vista de organização do dia a dia, né? Tem uma complexidade que só um poder público com um departamento forte nesse aspecto é o que viabiliza. Tá? E você percebe que isso, principalmente a gente está falando de São Paulo, você percebe que isso tem uma dificuldade maior, talvez, não sei, o que você pensa sobre o espaço público e em relação aos órgãos públicos, né? Como defende essas áreas junto ao poder privado? Olha, São Paulo tem a estrutura característica de uma metrópole muito grande, né? Então, a gente tem uma explosão dos órgãos que cuidam. Então, até uma metragem quadrada, quem cuida são as subprefeituras e, além disso, é DEPAV e outros departamentos. Então, está muito descentralizado isso. E, obviamente, a descentralização termina induzindo a uma falta de controle. Então, eu não sei como funciona o processo de adoção de praças na subprefeitura, né? Certamente a subprefeitura não tem uma equipe de coordenação de projeto, porque está sempre num processo deficitário de verba. Então, é um conjunto de coisas que a gente tem que melhorar, até em função da priorização do espaço, que eu acho que agora vai ficar tão evidente que talvez isso melhore e seja cada vez mais significativo. A questão da privatização, né, da gestão dos parques, ela é muito polêmica, porque dá sempre aquela impressão de que nós vamos perder os parques para alguém. Então, eu confesso para vocês que eu não me aprofundei nesse edital para poder opinar sobre ele, mas eu acho que a tese de uma empresa privada gerenciando parques ou cuidando da gestão de parques com o olhar, com a tutela rigorosa do espaço público,
pode funcionar, tá? Acho que a gente teria que, nesse ponto, se aprofundar um pouco na informação para poder emitir uma opinião mais profunda. Acho que depende muito da intenção, né, Fábio? A intenção do poder privado em usufruir desse espaço, né? A intenção é melhorar, mas... A intenção do poder privado vai ser sempre ter de certa maneira, um lucro que sustente aquele negócio. Então, acho que mais importante é a tutela do poder público, né? A exigência, né? Você está lidando com o poder público, então há que ter uma deferência, há que ter um rigor para fazer isso. É muito importante que tenha uma tutela do poder público, senão a gente pode cair no lugar do poder público, do poder privado tomar as decisões, e não é esse o caso. Quem toma as decisões é o poder público. É uma inversão de valores, né, no caso. Isso, exato. Ô, Fábio, eu queria agora falar um pouquinho sobre a importância da infraestrutura verde para o futuro das cidades, né? Dessa implementação da infraestrutura verde. Você começaria por onde? Olha, infraestrutura verde para mim, talvez uma solução de muita inteligência, certo? Porque nós sabemos que os recursos são escassos e nos próximos anos a gente vai ter uma escassez brutal de recursos para todo mundo, né? Para o poder público, para o poder privado, para as famílias, para as prefeituras, para tudo, né? A gente vai ter uma escassez de recursos. E a inteligência da infraestrutura verde é usar um recurso barato, que é a gravidade, vou brincar, né? É a gravidade e a chuva, tá? Então, um exemplo. Outro dia eu passei ali na saída do túnel que vai perto do Pacaembu, certo? Que é uma descida muito grande, uma rampa enorme, assim, né? Da Cumieira do Dr. Arnaldo, para quem conhece São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, é uma descida muito íngreme, uma descida muito íngreme, e que é justamente o lugar onde nasce um córrego chamado Córrego do Pacaembu, né? E ali a água escoa em muita velocidade. O que eles fizeram? Um jardim de chuva escalonado para diminuir a velocidade de escoamento, que custou nada, certo? Então, o que usa de recurso? Não usa energia, certo? Não usa matéria-prima como em produtos químicos, né? É simplesmente uma possibilidade de diminuição de velocidade de escoamento, que vai ajudar na erosão. Mais ainda, quer dizer, e por isso que eu acho importante essa solução inteligente. A ideia da rugosidade da vegetação, além de criar menor absorção de calor, vai criar também uma filtragem de partículas grandes. Bituca de cigarro, garrafa PET, tampa de garrafa, copo de plástico, e tudo isso que mais dia menos dia vai parar no corpo d'água. Então, eu acho a infraestrutura verde uma solução de altíssima inteligência, tá? Fiquei surpreso até de ver lá, né? Parece que a gente tem, de certa maneira, uma alvorada de infraestrutura verde no poder público, tá? Parece que finalmente chegamos, depois de alguns anos, isso está se tornando comum. O importante, para mim, infraestrutura verde soluções simples e inteligentes, tá? Por isso que é importante. Eu começaria, por exemplo, por deixar a cidade mais rugosa, né, com jardins de chuva, canteiros pluviais, para que a gente não tenha uma descarga de partículas de lixo nos corpos d'água. Isso já a gente reduzir, por exemplo, 20% da quantidade de PETs que chegam nos corpos d'água e que depois vão chegar nos rios grandes, entupir as barragens, etc., etc., já é muito bom. Se a gente aumentar isso para 50%, é sensacional. E a gente não está fazendo nada a não ser criar jardim. Não é que eu estou fazendo uma rede cósmica de captação, uma máquina. Não, não, não. A gente está usando gravidade e o próprio escoamento da água. Então, eu acho a solução, vocês sabem o quanto eu sou entusiasta de infraestrutura verde, mas é justamente por isso, porque é muito inteligente e pouco
soluções que consomem pouco recurso. Entendendo os conceitos, a gente consegue ter soluções que meio se autolimpam, né? Funcionam sem a interferência do homem, praticamente, sem a interferência de quem cuida. É muito inteligente nesse aspecto. E é interessante que você falou sobre 20% de retenção de garrafa PET, né? Se a gente for ver ao longo de um período, quantas toneladas a gente vai evitar que, né, de lixo, de outros detritos vão chegar aos rios, né, e gerar mais enchentes, mais, né, estragos. Imagine a quantidade de calçadas que nós temos nas nossas cidades que poderiam ter soluções desse jeito, e se toda essa metragem quadrada de piso tirasse, por exemplo, 20%, né? Ou deixasse reinfiltrar 20% da água do deflúvio superficial. Já é um volume enorme, né? Pode ser a diferença entre uma enchente ou não, né? Uhum. Pode ser ali a diferença, tá? De um impacto na vida das pessoas, né? Ou não, né? Também. Só finalizando o que você me perguntou, eu acho que dá para começar a investidura verde no lote, certo? É uma questão de conhecer como fazer. Nós somos vetores disso, então no lote eu consigo fazer na minha calçada, e o meu vizinho vê e faz, e depois a prefeitura vê e faz ainda. Então é uma solução bonita e inteligente porque ela é difusa, né? A contribuição de cada um é mínima, mas que num conjunto vira macro, né? Vira não dá para pensar. Uma vez eu participei de um evento onde os princípios de macrodrenagem da cidade foram muito importantes, e a pessoa que cuidava disso falou: não é jardim de chuva que vai resolver o problema de alagamento de São Paulo. Concordo, mas obviamente essa solução difusa, ela vai ter uma contribuição pequena, mas em escala vai ajudar aquela macrodrenagem. Uma coisa não exclui a outra. Sim. Que é um pouco o que se fala no Brasil hoje, né? Você é do jardim de chuva, eu estou falando de milhões e milhões de litros numa bacia enorme. Calma, amigo, é uma questão de soluções complementares em variadas escalas, né? Ou seja, tem lugar para tudo, né? Claro. Vamos agregar. Vamos. Fábio, eu acredito até que a educação ambiental nas escolas vai contribuir muito com esse tipo, até assim, você começa no seu jardim, no espaço pequeno, já começa a introduzir isso, e por isso que eu acho que a educação ambiental ela tem que ser introduzida desde da pré-escola, né? Para que as pessoas comecem a ter conscientização desses espaços. É o que você falou, não adianta a gente só cobrar e que o poder público ele faça alguma coisa miraculosa. A gente tem que, desde as nossas áreas pequenas, já começar a fazer alguma coisa para que não impacte, não vai haver esse impacto lá na frente, né? Com certeza. Eu acho que a geração que vem por aí, ela vai ser bem pouco tolerante com qualquer ação de impacto ambiental. Assim, a geração que vem, a geração do meu filho, é a geração que já recicla lixo pequenininho, assim, sabe? Porque recicla na escola, porque a gente tem aqui. Então, a geração que vem é uma geração que não vai tolerar coisas que a nossa geração tolerou. Tá? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não só tolerar, como não causar, né? Exato. Coisa que a nossa geração causou, né? Infelizmente. Acho que não vai tolerar no sentido de empresas, políticos e instituições que não sejam respeitosas com o meio ambiente. Já ficou evidente. Cadeia, né? Quer dizer, eles vão ter essa consciência da importância da cadeia, né? Nós estamos sofrendo aí porque a gente foi se enfiar na floresta onde tinha um vírus que não era para nós, né? Pois é. Então isso isso que eu quero te perguntar agora, Fábio, mudando um pouquinho, entrando no cenário pandêmico. Qual a sua visão do cenário atual e quais as mudanças e desafios para o futuro nas áreas verdes das grandes cidades após a pandemia? Olha, eu até falei que ia fazer uma previsão, né? Eu acho que os espaços livres, públicos e verdes, ou não, os espaços azuis, cinzas, verdes, qualquer cor que eles sejam, mas o espaço livre, eles serão a nossa principal zona de descompressão na cidade.
É a Tá? salvação, né? Isso, e vai ser o primeiro. Antes de ir no cinema, preciso ir na praça, eu preciso ir no parque, eu preciso ir na calçada. Então, o represamento, que a gente falou lá no começo, né? Uhum. Que nós estamos sendo privados do espaço livre, quando puder, os espaços vão ser muito utilizados e talvez sejam, durante anos, o espaço mais seguro para a gente estar, certo? Eu até acho um pouco bizarro aqui em São Paulo a gente estar com shoppings abertos e parques fechados, né? Absurdo. Mas eu tentei entender um pouco a justificativa do poder público sobre isso. A justificativa é que não tem controle sobre as aglomerações, né? Uhum. E aí faz, de certa maneira, algum sentido, mas quando a gente tiver consciência da não aglomeração no parque, e isso tem que estar difundido na população geral, e a gente tem que conseguir construir esse sentimento na população em todas as escalas, eu acho que os parques serão, sem dúvida, as nossas grandes áreas de lazer, certo? Sim. A gente está confinado em casa, a gente precisa sair, né? Eu até Uhum. fico perguntando, gente, como seria o confinamento na Itália e na Espanha no verão? Nossa. Certo? Faz 40 graus na Espanha, faz 40 Uhum. graus na Itália, né? Como é ficar num apartamento pequeno, acarpetado em Roma, 3 meses fechado com 40 graus? Então, o nosso clima nos empurra para fora, naturalmente. A gente gosta de praia, não vê os cariocas não aguentam. Né? Abriu o primeiro dia, já foram todo mundo para o bar, porque existe uma pressão sobre isso. Então, eu acho que o espaço livre público será, sem dúvida, a nossa grande zona de descompressão pós-pandemia. Então, não tenho medo de, na minha visão, obviamente, do espaço livre perder a importância. Ao contrário, acho que ele vai ganhar cada vez mais importância. Tá? Essa é a minha previsão. É um risco falar isso, porque a gente fala, está gravado, daqui a pouco muda tudo e a gente muda de opinião. Essa é a minha opinião hoje. Eu acho que a gente vai ter uma demanda crescente, evolutiva pelo espaço livre público, também o espaço livre privado, o espaço livre em geral, e certamente uma exigência por projeto, por qualidade, por manutenção. Uhum. Tá? Tomara, né, Fábio? Eu acho Tomara. eu acho que sim, porque a gente divisor vai... de águas nesse sentido, sim. Veja, nós estamos sofrendo porque nós somos privados do espaço livre, certo? Acho que isso até vai gerar uma conscientização das pessoas no cuidado também do espaço livre, né? Eu espero. E vão ficar mais exigentes também, né? Com certeza. Tomara. Com certeza. Enfim, a gente opina e não dá para cravar nenhuma opinião nesses tempos, né? Eu vejo as pessoas falando e desfalando coisas no jornal, mas é o risco, né? A minha expectativa é essa, e a minha esperança é essa, porque eu acredito no espaço livre como o espaço onde a cidade acontece, né? A cidade como espaço da troca, que a gente fala, né? A troca de comércio, a troca de coisas, de serviço por dinheiro, dinheiro por coisa, e a troca entre as pessoas. Então, nós estamos sendo privados do espaço da troca. Essencialmente, nós estamos sendo privados da cidade, certo? Então, quando o menino fala para mim que ele está sentindo falta da cidade, está sentindo falta de ser cidadão, de cidadania, tá? Que é o que a gente precisa. E o espaço livre é o palco disso, gente. O espaço livre é o palco disso. Então, a gente precisa e a demanda vai ser crescente. E eu acredito, né, Fábio, que o espaço ele não vai passar a ser só esse espaço contemplativo, ele vai ter uma função mais multifuncional, né, mais para que as pessoas façam múltiplos usos desse espaço, né? E eu acho que essa vai ser a exigência também, que ele não seja só um espaço para a gente ficar lá contemplando, e a gente vai ter que agir nesse espaço também. Olha, eu concordo com você, mas eu vou até propor uma reflexão para nós, que talvez os espaços ganhem essa dimensão não só da contemplação, mas também uma dimensão do simplesmente estar ao ar livre, que eu nem vou chamar de contemplação. Contemplação é um termo que a gente usa e que está muito com essa ideia de observar, uma coisa do devaneio meio poético. Às vezes a gente vai ter essa outra dimensão que é de
amplitude, é estar não enclausurado, tá? A gente está passando, eu imagino que quem mora em apartamento deve estar sofrendo mais com o fato de a gente não ter horizonte, não ter espaço, não ter desafogo. Essa liberdade, né, que a gente tanto precisa. Então, além da contemplação, acho que o espaço vai ganhar essa ideia do fazer nada não preso. Eu não sei como a gente chama isso. Que talvez contemplação não seja a melhor palavra. Tá? Vai ter a contemplação, mas vai ter esse estar ao ar livre. Eu vou chamar de estar ao ar livre. Para simplesmente desanuviar a mente. E, obviamente, vai ter o uso, vai ter o encontro, etc. Talvez não dê mais show no espaço livre durante um bom tempo, para não ter aglomeração. Mas vai ter essa questão de você estar só ou acompanhado de pequenos grupos, desanuviando sua mente, simplesmente olhando o fluir da paisagem, o fluir da cidade, o fluir do vento, que é o que a gente está sendo privado agora. Então, é uma forma de contemplação? Eu não sei. A gente pode até criar esse novo termo, que é o que eu estou pensando agora, né? É o estar ao ar livre. Acho que o estar ao ar livre vai ser... Eu falava muito isso para vocês, que é aquele gramado onde a gente não faz nada. E agora está ficando claro que é estar ao ar livre. É ser um ser ao ar livre. É louco isso, né? Como não é contemplação. É antes da contemplação. É interessante que isso os europeus fazem muito, né? Porque como eles ficam muito confinados no inverno, né? E aí quando na primavera o sol aparece, todo mundo vai para os parques, para as praças, tomar sol, não fazer nada, né? Sentir o calor do sol e a liberdade, né? Então é mais ou menos isso. Como a gente é um país tropical, né? Somos um país tropical, a gente sente um pouco menos, sentia, né? Até a pandemia. Agora a gente está tendo essa experiência, né? Experiência de um inverno siberiano. Exatamente. Dentro de casa. E essa sensação de falta, né? A importância disso. Eu acho que o espaço livre vai ser o espaço para a gente ter essas experiências. Tá? Em lugar de outros espaços de lazer. Tá? Veja um dia como hoje, né? Aqui em São Paulo, tá um sol, aqueles dias que eu acho incríveis, né? Que desperdício, frio, né? Que né? desperdício, né? Que tá frio e o sol tá brilhante, o ar tá limpo, porque choveu um pouquinho ontem, o céu tá super azul. Então, é mágico, esse dia é mágico, e a gente tá em pleno inverno. Né? Então, estar ao ar livre para nós é a cara do Brasil. Acho que é por isso que nós estamos sofrendo tanto. Mais do que para ficar em confinamento. Sim. Ô, Fábio, e aproveitando esse estar verde, né, que você tanto está falando e que é muito importante, o que você deixaria de recado para os futuros paisagistas e para os paisagistas e para os arquitetos paisagistas? O que você poderia falar para a gente? Olha, até parece que está combinado, né? Porque a gente está falando e emendando uma conversa na outra, num bate-papo que está muito gostoso. Eu já comecei a falar isso na conversa passada, no tema passado, que a gente precisa, e aí futuros paisagistas, arquitetos paisagistas, estudem, qualifiquem-se, assistam lives, tentem se capacitar com desenho técnico, com softwares, com conhecimento, porque nós temos uma demanda que me parece que ela está se impulsando por qualificação do espaço livre público e do espaço livre privado. Tá? Então, é uma demanda pulsante que está à beira da explosão. Então, eu acredito que vai ter trabalho para todo mundo que estiver capacitado, entendendo o grande objetivo. O grande objetivo é qualificar, dar qualidade, tá? E você pode depois criar especificidades para essa qualidade. Ele pode ser um espaço super verde, um espaço para uso esportivo, etc. Mas dar qualidade para o espaço livre por meio de
pré-concepção, projeto, plantio adequado, escolha de espécies. Então, quando eu falo isso, alguém pode falar, mas ele está defendendo o projeto. Estou defendendo o projeto, mas o projeto é uma cadeia. Certo? É uma cadeia de processos que vai desde a projetação na prancheta até a qualidade da implantação, a qualidade da escolha das espécies. Por isso que eu preciso de um monte de gente. Por isso que eu preciso de transdisciplinaridade. Então, eu acho que nós estamos num ponto de inflexão. Acabamos de falar que o espaço livre vai ser importante. Então, saber produzir espaços livres é a demanda. Então, futuros colegas ou atuais colegas em busca de mais conhecimento, em busca de aprofundamento nesse bate-papo, qualifiquem-se. Qualifiquem-se cada vez mais para dar respostas para o espaço livre e exigir do poder público a mesma resposta. Por exemplo, você não vai tolerar que o projeto que está sendo implantado lá seja mal feito ou mal mantido. Né? Principalmente isso, a gente está falando do ato da projetação para uma qualificação do espaço e o projeto deve considerar também a longevidade do espaço. Ou seja, vamos propor manutenção adequada, equipamentos adequados para o uso público. Então, vamos entender a longevidade do projeto, a longevidade do espaço. A gente só entende isso com esses debates, com pensar sobre isso, com a qualificação de quem está pensando sobre o espaço livre. Né? Nós somos espaciólogos, né? Amarrando lá com o começo, né? Estudiosos do espaço. No caso aqui, espaço livre de edificação, espaço público, ou espaço privado, ou espaço livre intralote, privado, não importa. Importa que nós somos estudiosos do espaço, entendendo que a gente vai propor qualificações, vai propor condições para esse espaço e vai entender como que a gente pode melhorar a longevidade dele. Nosso objetivo é que o espaço seja fácil de manter, bom, muito utilizado ou não utilizado, mas se ele não for não utilizado é por uma questão ambiental. Né? A gente pode ter espaços livres com essa pegada que não é simplesmente do uso, que é da preservação, que também é uma coisa importante que a gente não falou aqui, mas temos que ter a longevidade do espaço e longevidade do projeto. Sempre lembrando que a manutenção é parte fundamental dessa cadeia. Engraçado você falar isso, Fábio. No nosso primeiro episódio, nós falamos muito disso, paisagismo antes e jardinagem depois. A gente explica o projeto paisagístico, a diferença entre o projeto paisagístico e a manutenção do jardim. Isso é muito importante, né? Muito importante, e eu diria que eu, como arquiteto, preciso muito aprender e ter a humildade, arquitetos, conselho para vocês, tenham a humildade de saber, de obter informações de pessoas que têm formação muito menos técnica e complexa do que você, como, por exemplo, um jardineiro, para que você aprenda com ele técnicas do dia a dia, para que isso tenha um movimento contrário, em direção contrária, que você use em projeto. Tá? Então, a gente tem que ter essa humildade, né? Mesmo tendo estudado 1000 cursos, formação em camadas, ter a humildade de conhecer o dia a dia para melhorar a sua capacidade de projetação, entendendo a longevidade do seu projeto e a qualidade do processo de manutenção e jardinagem que vai ter depois. Então, é um pensar muito mais amplo, né? Que me parece importantíssimo. Eu lamento, porque não tenho condições de tempo de estar na lida, mas eu gostaria muito de estar na lida do dia a dia, né? Eu nunca estive, nunca agachei no chão para plantar. Sempre alguém fez para mim, ou eu tive um trabalho muito de gabinete, de projetação, mas gostaria muito. Então, porque isso me completa. E acho importante que a gente tenha essa humildade de saber isso, que, primeiro, não sabemos tudo, estamos sempre aprendendo, e temos que saber que manutenção garante a longevidade do seu projeto. Tá? Quem faz projeto paisagístico, projeto de plantio, projeto de arquitetura paisagística, qualquer que seja o nível do projeto, o conjunto de projetação, deve entender a longevidade por meio, inclusive, especificando, às vezes,
sugestões, boas práticas para a manutenção, sabendo que você vai ter que escutar quem está ali na lida, dia a dia, tá? Então, dá uma dimensão muito complexa para isso, mas no fundo é muito simples, que é estar aberto a várias informações, várias disciplinas e tentar juntar tudo isso no seu, né? No seu caldo aqui dentro, no seu caldo cultural aí dentro. Então é importantíssimo a manutenção. Não dá para separar uma coisa da outra. Não tem como mesmo. Ô, Fábio, e então para finalizar, uma última pergunta, a gente queria saber qual o conselho que você daria para quem está começando agora? Olha, Essa área de paisagismo, né? Primeiro, acho que é fundamental ter uma graduação, tá? Estudar, ter uma graduação, seja em arquitetura, seja em agronomia, ou qualquer biologia, geografia, ter uma graduação e construir o seu curso na graduação já com esses olhos para onde você quer ir, né? Existem alguns cursos no Brasil de arquitetura paisagística que não tem esse nome, inclusive. Talvez a gente possa ter, tá? A gente falou no começo, talvez seja importante e principalmente ter a qualidade de abertura da mente, porque todas as graduações vão te colocar num trilho, né? A arquitetura vai te colocar num trilho, que é um trilho da arquitetura, né? E talvez a gente precise muito dessa transdisciplinaridade. Então, na arquitetura a gente tem que começar, estou citando esse exemplo porque é a minha formação, tem que começar a beber de outras disciplinas que não são a minha, não é nem o urbanismo, né? São disciplinas de âmbito da biologia, da botânica, da geologia, né? Então a gente tem que estar aberto e sempre agregando conhecimento para ter uma formação ampla. É um conselho muito difícil, porque o conselho é estude. Não pare nunca. Tá? Não pare nunca, mas é o que eu posso falar. Não vejo ninguém nascendo pronto. Não vejo graduações deixando você pronto, né? E não tenha medo, jovens, não tenham medo de botar a mão na massa mesmo, né? É muito bom ter experiência de canteiro de obra, de implantação, mas ao mesmo tempo é muito bom ter experiência de escritório, de gabinete, de desenho, tá? Então, é muito importante focar nisso com a qualidade de conhecimento, sempre aberto para essa transdisciplinaridade, sem achar que um é melhor que o outro. Eu vejo muito uma discussão de quem pode, quem não pode, acho isso um pouco perda de tempo, tá? Tem espaço para todo mundo, como a gente falou agora, contanto que estejamos todos aptos a tanto. Então, tem tamanhos, escalas de projeto para cada profissional, né? Então, eu acho, Fábio, até que baseado nessa troca, né? Eu acho que a gente vai vai simplificar, né? Algumas ações na implantação do paisagismo, na implantação de infraestrutura verde, é pensar que essas duas, tanto o teórico como o prático, eles se complementam. Claro. E vão se beneficiar muito com o resultado. Né? Não podemos nos encastelar na técnica, na academia, né, no pensamento, e não podemos ser refratários com o pensamento mais aprofundado. A gente vê dos dois lados, né? A pessoa do dia a dia refratária, ou seja, reativa a propostas de projeto diferentes e audaciosas, e as pessoas do projeto encasteladas ali nas suas certezas. Isso não pode acontecer, a gente tem que se misturar. E outro conselho, futuros arquitetos paisagistas, espaciólogos, não esqueçam que a importância do nosso pensamento do espaço também está vinculada à ideia de manutenção do meio ambiente.
A nossa disciplina é uma disciplina de meio ambiente. Uhum. Né? A nossa relação com a natureza é muito mais forte do que a arquitetura propriamente dita. Né? Falando do meu ramo, arquitetura, a nossa dimensão ambiental, quando falamos dessa disciplina, é importantíssima. Então, infraestrutura verde, ecologia da paisagem, processos que não são relativos simplesmente à construção e execução, mas que são relativos a fluxos de meio ambiente, ecossistema, precisam fazer parte do nosso pensamento. Uhum. Senão a gente vai reproduzir a mesma ocupação do território que produziu a cidade que nós temos hoje e que deu certo em alguns aspectos e não deu certo em outros tantos aspectos. Então, não se esqueçam, paisagismo é meio ambiente. Não é só verde, certo? É meio ambiente, é Fábio, ecologia. essa frase, então, seria a frase final e sintetizada do que você quer nos passar sobre o paisagismo. Paisagismo é meio ambiente. Seria isso. Talvez paisagismo seja meio ambiente, ecologia, paisagismo é natureza, tá? É porque da língua portuguesa não é muito coloquial falar isso, né? Paisagismo é meio ambiente, porque meio ambiente é tudo aquilo onde nós estamos, né? Mas paisagismo é um pensamento ambiental. Essa é uma frase. Uhum. Paisagismo é um pensamento ambiental. Fábio, a gente queria te agradecer. Esse papo foi muito rico, né? A gente está muito feliz que você participou do encerrando o nosso episódio aqui do Verde Conecta, e a gente quer te agradecer imensamente essa oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de verbalizar alguns pensamentos muito pessoais, verdades minhas, que eu acredito realmente, e a importância de ser um vetor, né? Nós somos vetores de conhecimento, né? Com base do que a gente tem. Então, o nosso objetivo, eu acho que o objetivo da Verde Conecta tá muito vinculado a isso, é espraiar conhecimento, pensando que isso vai reverberar numa melhoria do ambiente, do meio ambiente da cidade, que é o que a gente acredita como valor, né? Eu fico feliz de poder falar isso, porque é um valor que eu tenho, é entender que a cidade é um direito de todos, uma boa cidade é um direito de todos, e a gente pode pensar sobre isso e qualificar o nosso espaço de vida. Fábio, Obrigado. Eu também quero te agradecer. Assim, você foi o nosso escolhido para estrear o nosso Verde Conecta Entrevista. Com certeza, porque a gente tem uma admiração enorme pelo seu trabalho, pela sua pessoa, e você foi um vetor para nós, né? A gente aprendeu muito com você e aprende até hoje, né? Estamos aprendendo aí. Então, muito obrigada e nós adoramos, foi muito bom. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima.